relação, na norma de plano de emergência, para elaborar um plano de emergência é muito importante considerar também os recursos externos. Quando eu tenho uma planta, eu quero saber como é que eu vou atender o meu tanque de combustível, como é que eu vou atender o meu grupo de motogeradores, como é que eu vou atender o meu produto perigoso na minha planta, isso da industrial, mas pode ser qualquer outro setor, eu devo saber, será que o recurso público está próximo? O bombeiro existe na minha cidade? Se existe, ele tem equipamento e recurso para atender o meu cenário que eu tenho na minha planta? Se ele tem equipamento e recurso, ele tem como atender o meu cenário em tempo de resposta hábil para atender essa possibilidade? Baseado nessas avaliações que nós colocamos agora, nesses textos que estão no corpo da norma de plano de emergência, é que o empreendedor, o gerente, o gestor daquela planta vai conseguir identificar o que ele precisa melhorar a sua brigada e ou contratar o seu bombeiro, baseado no que ele tem de recursos externos. Tá? Então, tendo melhor recursos externos, eu não preciso ter um investimento tão grande em relação aos recursos internos. Porém, tendo uma dificuldade de recursos externos, seja por tempo de resposta, para a ausência do recurso externo, ou mesmo tendo tempo de resposta estando presente, não tendo recursos materiais para poder atender aquele cenário específico, ou não tendo atribuição para descer, por exemplo, no caso da mineração, um bombeiro público ele tem que estar preparado para poder descer numa mina de subsolo. Então, se acontecer um acidente com uma mina, o bombeiro público não desce a mina. As únicas pessoas que vão poder descer a mina para atender a emergência são os operadores da mina treinados como brigadistas, ou bombeiros da própria mina, que conhecem a planta da mina. Senão você está mandando pessoas com risco maior, porque eles não conhecem o processo. Ok? Então, para poder entender a importância de como trabalhar o bombeiro civil também nas áreas de alto risco. Então, o bombeiro civil ele tem muito mais hoje, do ponto de vista técnico, atribuições para as áreas de alto risco, do que para basicamente o prédio comercial. Apesar de saber que existem muito mais bombeiros civis hoje dentro dos prédios comerciais, que estão em áreas urbanas com recursos públicos próximos. E nosso foco na norma foi pensando no bombeiro civil que vai atender situações críticas, as piores situações. Ok? Continuando. Então, o critério técnico para o provimento de bombeiro, baseado na relação da norma, então a norma de plano de emergência, ela já faz um link com a norma de bombeiro civil. Por exemplo, é recomendado somente para plantas das divisões específicas na norma de bombeiro, então não é para toda planta que você vai colocar bombeiro. A norma não pode exigir, a gente não coloca a palavra deve na norma, a gente coloca recomenda, porque isso vai depender do empreendedor. Eu não posso obrigar quem contrata um bombeiro, mas aí tem um critério para contratar o bombeiro. Ele vai identificar os seus potenciais de risco, conforme o plano já fala, e vai ver se essas plantas estão localizadas numa distância, tempo de resposta de 8 minutos para recursos pré-hospitalares, ambulâncias, SAMU, por exemplo, ou de 10 minutos de incorporação de bombeiros públicos. Por que bombeiros públicos não militares? Porque pode ser tanto bombeiro municipal, quanto pode ser bombeiro voluntário, quanto pode ser bombeiro militar. Lembra que a norma é o Fórum Nacional, então ela atende todo o país. Então no sul do Brasil nós temos muitas corporações voluntárias. Na região sudeste estão aparecendo as corporações de bombeiros municipais. Tá? Então por isso que a gente considera o bombeiro público. Tá? Ou então que o serviço não oferece recursos materiais ou humanos compatíveis para o atendimento. Tem um posto de bombeiro lá da cidade, é público, mas não tem recurso para atender o meu tanque de 600 milhões de gasolina. Não tem espuma, não tem pessoal, então eu tenho que preparar a minha planta, perfeito? Faz sentido? Por que é importante então a gente entender a respeito dessa necessidade de critério? Foi feito um trabalho pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2013, que é o perfil das instituições de segurança pública. E esse trabalho, em 2013, eles mapearam todas as corporações de bombeiro, basicamente as corporações militares, né? E isso é um fato interessante que chamou muita atenção, muitas pessoas desconheciam dessa realidade. A gente sabe que o bombeiro militar hoje, estadual, ele está presente nas principais capitais, atendendo uma população, isso é fato. Mas a gente sabe também que a planta de alto risco está presente nas áreas rurais, ou nas áreas mais remotas, a refinaria, a usina hidrelétrica, que normalmente não tem uma corporação de bombeiro público. Então é aí que nós estamos pensando nessa problemática. Dentro de uma área urbana, de uma capital com condições, sim, ok, nós temos bombeiro público que pode atender, seja municipal, voluntário ou militar. Mas e essa indústria de alto risco que está lá na área remota, né? Então, só para você ter uma ideia, no Brasil nós temos 5.570 cidades. E pelo levantamento de 2013, que obviamente hoje modificou um pouco, mas não deve ser tão significativa essa mudança, né? Nós temos 4.940 cidades sem corpo de bombeiros.
Entenderam? É surpresa para alguém aqui? É surpresa? Para algumas pessoas é surpresa, para outros não, porque já devem ter visto isso na literatura técnica. Então nós estamos falando aproximadamente 11% do Brasil somente tem corpos de bombeiros, né? Então é precário, por isso que tem um campo enorme para ser coberto, tanto na área pública quanto na área privada, tá? Então continuando aqui, não sei se vai dar alcance mesmo. O estado de São Paulo, especificamente nós estamos tratando, nós temos 645 cidades. Durante o período do perfil, naquela estatística, foi levantado que havia 509 cidades sem bombeiros. Então estamos falando aqui de aproximadamente 23% de cobertura do estado com corpo de bombeiros. Óbvio, os corpos de bombeiros estão presentes nas principais cidades de maior população, tá? Então esse é um fator. Então sim, existe bombeiro nas cidades principais? Existe, né? Agora, será que somente essa população da cidade principal já está dando conta do recado? Então, isso é bem importante de lembrar. É por isso que o bombeiro de São Paulo está sendo um inovador em relação aos demais bombeiros. O código estadual, assim como todas as legislações que estão sendo produzidas, as próprias ISTs, produzidos pelo material produzido técnico pelo Bombeiro de São Paulo, ele é um material que fomenta que o gestor público municipal crie suas corporações municipais de bombeiro. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, não é para trabalhar conflitando, é um trabalho em conjunto. Está ligado ao sistema estadual, ao Código Estadual de Proteção contra Incêndio, é muito saudável, porque você está numa cidade que você pode assessorar uma cidade vizinha, entendeu? Sendo municipal, então isso é muito importante. Lógico que você tem que ter condições de atender as duas cidades, não demandar somente a sua. Então, continuando aqui, se tratando de serviço estadual de atendimento de emergência, o que acontece na prática hoje é que o município, por que o bombeiro estadual tem essa dificuldade? Porque ele é estadual. Por mais boa vontade que ele tenha, ele não consegue atender todas as cidades. Mas ele consegue colocar, através de convênio, sim, um posto bombeiro numa cidade conveniada. O problema é que faz divisa com 8 cidades, por exemplo, que não tem bombeiro. E o que vai acontecer é que, por ser um bombeiro estadual, ele vai responder pelas emergências das suas 8 cidades. E um grande problema que vai acontecer aqui é que sobrecarrega o serviço do bombeiro estadual. E você, sendo um prefeito da cidade, pagando para o seu quartel, pagando para o bombeiro estar lá, você tem chance, pelo menos se fizer 8 divisas, você tem 8 vezes mais chance do bombeiro estar fora da cidade do que na sua cidade. É lógico que um bom comandante vai fazer uma boa triagem, vai identificar o que realmente é grave, o que não é grave, mas às vezes falha, às vezes acontece. Então, vocês começam a identificar agora o potencial que nós temos da demanda para o mercado, né, de bombeiro. O objetivo da norma técnica da BNT não é fomentar mercado, não é garantir emprego de ninguém, é garantir que melhore a empregabilidade por consequência direta da melhoria técnica. Está claro para vocês? Lógico que as exigências aumentam, e com as exigências aumentando, aumenta a empregabilidade adequada, aumenta o salário, aumenta consequentemente o reconhecimento. Tá? Ok? Continuando, só para entender um pouco qual que é o conceito, uma vez que você já viu que eu sou formado nos Estados Unidos, trabalho lá, mesmo atualmente continuo ministrando treinamentos lá, e qual que é o conceito que nós adotamos da NFPA puxando para a nossa norma. Então muitas coisas que nós colocamos na nossa norma da BNT, a partir dessas revisões, elas vêm de origem da NFPA. Então nos Estados Unidos, os bombeiros públicos seguem uma norma chamada a NFPA 1710, que é para o desempenho, né, do serviço. Então ela trabalha sobre organização, desempenho e dotação. Define como é que eu monto um bombeiro numa cidade. E um critério para você saber é simples. Na área urbana, a partir do momento que tem um chamado, deve ter um tempo de resposta de até 5 minutos, com pelo menos uma viatura autobomba e 4 bombeiros. Então, em qualquer área da cidade em região urbana, quando tem um chamado de emergência que estourou o alarme no quartel, o tempo de resposta deve ser de 5 minutos em qualquer ponto. Então fica fácil, eu sei que nesse bairro eu consigo chegar até aqui em 5 minutos, com uma autobomba e 4 bombeiros. Daqui para lá eu não consigo chegar mais. O que eu devo fazer? Um novo posto, um outro pentagrama que eu consiga desempenhar para chegar. Então eu vou conseguir mapear a minha área urbana para que eu consiga cobrir toda a minha área urbana com aquele número de bombeiros, com aquele número de viaturas. Faz sentido? Fica mais fácil, não fica? Porque agora eu sei como eu vou cobrir minha área urbana. A área rural, infelizmente, não tem como você dimensionar isso. X, cada situação é uma situação. A área urbana, sim, tem esse dimensionamento.
A partir daí, eu vou dimensionar a minha quantidade de bombeiros por posto, meu posto, as inscrições dos postos, para poder fazer o atendimento. Então, o critério aqui é desempenho, não é número de bombeiros por população. Número de bombeiros por população passa a ser número mágico, porque eu posso colocar 150 bombeiros num quartel para atender uma cidade gigante, só que só tem um quartel, que vai atender um tempo de resposta de até 4 minutos, as imediações e a periferia. Eu tenho 150 bombeiros, mas que estão longe daquela área distante da periferia. Então se otimiza colocando pequenos postos, com menos equipamentos, com menos pessoal, para poder dar um montante, mas que consiga atender baseado no desempenho. Então as nossas normas técnicas da BNT, a partir de agora, dessa revisão, elas passam a tratar com desempenho. Tá? Em relação a esse tempo de 5 minutos, não é um número mágico, não é porque a primeira fração do relógio não. É porque a NIST, que é o Laboratório de Ciências do Fogo da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, desde 66 que faz ensaios para poder saber qual é o tempo crítico para você atender uma resposta. Mais de 50% das vezes que a equipe de bombeiros chegou antes dos 5 minutos, houve perda por flashover. Então, não houve perda por flashover. As equipes chegaram depois, houve perda. Então, descobriu que a temperatura do monóxido de carbono, que chegou aos 800 graus, entrou no seu ponto de ignição, causa flashover. E quando isso acontece na ocupação humana típica residencial, com 2,75 m, com mobília pertinente normal, acontece perto dos 9 minutos. Baseado nesse levantamento com critério técnico, é que entende que o bombeiro deve chegar em até 5 minutos. Entendeu? Tem um critério técnico para isso. Faz sentido? Agora fica mais claro. Em relação a emergências médicas, a mesma coisa. Isso é bem antigo, essa imagem, pessoal. Eu ainda era bem jovem. Isso é anos 80 nos Estados Unidos. E aí, a norma pede que você tenha 2 ambulâncias de suporte básico e 2 de suporte avançado para cada posto de bombeiro. No mínimo, eu tenho que ter 4 de suporte avançado, de suporte básico. Entendeu? Aonde ela pede que, em 4 minutos do chamado, tem que ter uma ambulância com 3 pessoas responsáveis. Lá tem paramédico, porque nós não temos paramédico, tem técnico de emergência médica, paramédicos, na porta do local do chamado, com pelo menos um desfibrilador. Então o conceito é o mesmo, eu traço, né, dentro da minha região urbana, coloco a ambulância, eu sei que ela vai chegar até ali em 4 minutos. Se não chegar ali, preciso fazer o quê? Coloco a ambulância no posto. E assim você começa a colocar e dimensionar. Eu já sei quantas ambulâncias eu preciso para poder fazer o atendimento. Faz sentido? Por que 4 minutos, pessoal? Número mágico? Não. Ele é baseado nisso aqui, o tempo de resposta para a sobrevivência. O pior cenário da emergência médica é a parada cardíaca. Uma pessoa que teve um coração parado, seja por qualquer causa, cardiopatia, um choque elétrico, afogamento, engasgou com peixe, não importa, teve o coração parado por falta de ar, asfixia ou qualquer infarto, o resultado vai ser o mesmo. Se nada for feito nos primeiros 5 minutos, a chance de sobrevivência vai cair para 75%. O que acontece é que depois dos 5 minutos, a chance de sobrevivência cai agora a 25% por minuto. Então, o que levou 5 minutos para baixar 25%, agora começa a cair 25% por minuto. Então, é muito importante chegar nos primeiros 4 minutos. Para fazer o que nos 4 minutos? Massagem cardíaca. Eu não vou reverter a parada cardíaca, mas vou estabilizar nos 75% até subir, elevar essa condição. Desfibrilação precoce, eu vou reverter isso. Se eu chegar depois dos 4 minutos, eu tenho baixa expectativa de sobrevivência dessa pessoa. Entendeu o conceito? Tá, então é baseado no pior cenário. Certo? Faz sentido? Nós não temos um critério para a dotação de bombeiros nas cidades, no Brasil. Nós temos uma lei que fala a respeito disso. Mas nós temos lei que trata sobre ambulâncias. Desde 2003 nós temos a portaria 1864, que ela fala sobre as ambulâncias. Olha que interessante. Ela diz que as ambulâncias serão atribuídas para proporção de um suporte básico para cada grupo de 100 a 150 mil habitantes. E um suporte avançado para cada grupo de 400 a 450 mil habitantes. Qual o critério aqui? E aí? Isso é uma lei federal, desde 2003. Alguém questiona essa lei? E aí? Ela existe. Está vigente. Se vocês não tivessem entendido antes da demonstração que eu falei sobre NFPA, ficaria plausível. É baseado no número de pessoas, porque é assim que a gente trabalha muitas vezes nas civilizações. Algumas vezes leis e salsichas são boas, mas é melhor saber como são feitas. Então essa aqui é um exemplo disso. É uma lei que está tratando sobre vida humana, e nós temos um critério para isso, que é o desempenho.
Então, quando você monta uma norma técnica, você fica com um critério. O critério não pode ser número mágico, o critério tem que ser desempenho. Tem que ter algum critério técnico para isso. Ficou claro para vocês? Que bom.